Vamos colocar mais capítulos na Bíblia. De repente, a história da Cida, a sua, a da Fernanda, a minha, poderia ser um capítulo da Bíblia. Eu acredito nisso, sabe? Então, Deus mostra pra gente que essas pessoas que passaram aqui, ó, Lucas, Davi, Moisés, todos eles eram pessoas falhas como nós. Você vê, Zacarias, quando o anjo fala que tá grávida, ele começa a dar risada. Eu falo assim, pronto, como você riu? Por que que ele riu? Porque ele falou, como? Como Deus você vai fazer isso? Eu sou idoso, minha mulher é idosa. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho tanta vontade de ter tantas coisas, mas Deus olha para mim, né? Mas Deus, ele não nos vê como a gente vê, não é? Verdade, sim. Na realidade, o Zacarias teve medo. E eu acho que esse temor veio mesmo da idade que ele e a Isabel já tinha, né? Porque, como o anjo fala assim, Deus ouviu a sua oração e a sua mulher Isabel dará você um filho e você dará o nome dele de João. E aí, quando fala que ele teve medo, com certeza foi isso. Como, Senhor? Já sou velha, minha esposa também. E aí agora a gente vai criar um filho. E aí a gente traz para os nossos dias, gente. Criar uma criança, a gente jovem, já não é fácil. Você imagine que gerar um filho já... Vou colocar eu que sou assim, eu e a Léa que já somos vovó. Falo, meu Deus, gerar uma criança agora já não... Imagina nós Ai, duas Deus. grávidas, Não, Cida. filha, eu acho que não. Misericórdia. Senhor, só se fosse um propósito muito grande do Pai. Igual foi João, que foi o precursor, né? Ele veio para preparar o caminho. E que lindo, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, que nascido de mulher não houve igual, João. Nascido de mulher. E quando ele fala nascido de mulher, porque foi gerado de um homem e de uma mulher, Sim. porque Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, mas João não. Aquele que há de vir e preparar o caminho, que não era nem digno de atar as sandálias de Cristo. Ele, o próprio Cristo dá testemunho dele. É maravilhoso. Agora a Lana fala, né, que chegou agora e tá aí toda querendo já despejar em nós tanta bênção. Amém, gente. Eu estou passando por um período assim, como Isabel, sabe? Tenho gerado dentro de mim algo que eu achei que eu não teria mais como gerar, não teria como aproveitar, né, algumas coisas na minha vida, mesmo eu sendo jovem, mas eu, assim, na minha visão, na minha percepção, eu não via possibilidade de fazer algumas outras coisas, né? E eu tenho gerado algo que é o meu filho de papel, né, que é o meu livro, e eu fico muito feliz, né, de poder estar gerando isso. E quando a Leia falou sobre a gente ser um capítulo, né, na Bíblia, enfim, na Bíblia eu não sei, mas a gente pode, né, deixar Nossa história. nossa história de alguma forma. E o meu livro é exatamente isso, é deixar um pouco da minha história para aquelas outras pessoas que um dia poderão ler, né, isso e se identificar. Então, eu acho muito importante o que a gente tem gerado, né, em relação à nossa história. A Isabel teve uma história também que hoje a gente está lendo, né, sobre ela, a gente está aprendendo com ela, e muitos poderão aprender sobre a nossa história, até mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Então, eu penso dessa forma, eu penso que quando a gente escreve, isso fica perpetuado, né, de alguma forma. Então, eu quero que um dia os meus netos, os meus filhos leiam tudo isso que eu tenho escrito e vejam a minha história. Tem uma amiga minha que ela se converteu depois que a mãe dela faleceu. Eu achei muito lindo isso e isso me impulsionou ainda mais a escrever e a ter o devocional, a escrever mais na minha Bíblia. Ela conta que a mãe dela se partiu e o que ela deixou foi a coisa mais preciosa da vida dela, que foi a Bíblia dela. E aí na Bíblia dela ela escrevia várias coisas assim do lado, sabe todo mundo faz aqueles rabisquinhos assim, de coisas que Jesus foi falando para ela ao longo da história dela, né? E depois que ela partiu, essa minha amiga ficou com a Bíblia da mãe e ela lia todas aqueles devocionais, todas aquelas coisas que o Senhor foi falando para ela, e ela se converteu assim, através da mãe dela, né? Através daquilo que a mãe dela gerou ali, né? Naquela Bíblia, enfim.
Então nunca é tarde, né? Pra mim, parecia muito tarde de recomeçar, apesar assim de eu não ter uma idade tão avançada como Isabel, mas eu achava que não havia assim possibilidade de recomeçar, ter uma nova história. E ela vivenciou coisas lindas, com certeza. Imagina você ali já de idade avançada e viver ali, trocar fraldas. Eu não sei como é que fazia antes, né? Mas assim, trocar fralda, amamentar. Então, Isabel, acho que vem com uma grande lição, que é o recomeço. Então, toda mãe, né, ela tem a oportunidade de recomeçar. Não importa, às vezes, os nossos fracassos, as nossas frustrações. O Senhor, Ele tem uma nova história pra gente, né? Em todo tempo, é só confiar. E é tão lindo isso, porque não tem uma idade também para recomeçar. A palavra a gente tem nós todos, assim, nós temos uma mania, eu já sou velho para fazer uma faculdade, eu não me sinto velha, gente, eu tenho 52 anos, eu vou fazer 53 em janeiro, tá bem próximo, e eu me sinto jovem, a minha mente é de jovem. Eu falo que eu era jovem e era uma jovem doente. Eu sou uma senhora hoje jovem e muito saudável, para a glória de Deus. E é isso, quando a gente encontra com Deus, não há idade. Gente, eu comecei a estudar aos 47 anos, a fazer a formação, depois que os meus filhos estavam todos formados. E é isso, a gente às vezes guarda a nossa vida para um pouco depois, porque a gente vive estações. Eu casei, a gente não tinha nada, a gente foi construir uma vida junto. Aí herdei os filhos quando estava no começo da construção. 2 filhos pequenos que necessitavam. Quando a gente estava caminhando, veio mais filhos. Então, eu guardei a minha vida para depois. E eu não me arrependo de nada, porque eu vejo hoje, eu com 53 anos, cumprindo o propósito que o Senhor pôs na minha vida com excelência, porque hoje eu tenho tempo hábil para fazer isso. Se fosse lá atrás, eu não teria, gente. Eu não teria tempo para estudar igual eu fiz teologia junto com meu esposo, nós somos formados em teologia, e nós fizemos, os meus filhos caçulas tinham, acho que 6 anos e 10 anos, mais ou menos, acho que era isso que eles tinham. Foi lá em 2005, nós iniciamos, 2005. E aí, gente, foi os piores anos da minha vida. Foi os piores anos da minha vida. Tanto é que eu odiava teologia. Eu não gostava de teologia. Eu estudei porque eu obrigada. E falo, eu não gostava. Por quê? Porque era muito problema. Era problema para ver quem ficava com as crianças. Os meninos já estudavam à noite, os mais velhos. E quem ficava com eles. E eu não gostava de aborrecer ninguém. Gente, foi muito difícil. Isso, olha, foi por Deus que eu passei. Foi só por Jesus mesmo. E eu falava, gente, eu não quero saber de teologia, eu só gosto da Bíblia, não preciso de teologia. Mas por que eu estou falando isso? Porque não existe idade para você realizar sonhos. E essa idade é no tempo de Deus, que foi o que a Leia colocou sobre o gerar. Que aqui nós começamos a gerar, tem uma semente. Até 38, 39, 40, 41, 42 semanas no máximo. Passou disso, ele pode ser um ambiente de morte. Então é sobre isso. A gente está gerando no tempo oportuno. E a árvore também, ela só vai dar fruto no tempo oportuno. Que foi o caso do bambu que a gente estava falando. 5 anos crescendo somente para baixo, as raízes se aprofundando de tal forma que quando ele viesse brotar para cima, ele pudesse passar por qualquer tempestade. Resiliência, né? Que ele não ia ir por água abaixo e não ia ser arrancado como muitas árvores que a gente vê, né, nas tempestades, que são aquelas árvores frondosas, enormes, com troncos enormes, e de repente as raízes estão expostas, porque não se aprofundaram, só cresceram para cima, mas para baixo não. E o Senhor, Ele quer a gente enraizada sobre a rocha.
E aí nenhuma tempestade vai nos derrubar. A gente fica abatida, a gente fica entristecida, a gente até pensa em desistir, porque é natural do ser humano, mas a gente permanece. Mas, Cida, você sabe que a gente que coloca limite para as nossas coisas, porque assim, ó, às vezes eu vejo pessoas assim, por exemplo, que nem a Cida acabou de compartilhar. Com 47 anos, ela falou, poxa, agora eu posso começar a olhar para mim. Mas tem muita gente que pensa assim, mas a faculdade dura 5 anos. Não é assim? Só que eu sempre achei assim, olha, senhor, se a faculdade dura 5 anos, se eu fizer a faculdade, os 5 anos vão passar. Se eu não fizer a faculdade, os 5 anos vão passar da mesma forma, então eu vou lá fazer a faculdade. Só que as pessoas ficam, não, eu tô muito velho. Meu sonho... Por exemplo, a gente vê gente entrando na faculdade de medicina com 50 anos. Às vezes, quando ele era jovem, ele não tinha condições de pagar. Depois ele conseguiu aposentar, arrumar uma boa profissão. E ele vai lá e vai fazer a faculdade dele. Que lindo, parabéns! Mas a gente também, o que eu percebo é que gosta muito de dar desculpa. Sempre é uma desculpa. É porque eu tenho idade, é porque eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Não tenho recursos. Não tenho recurso, eu não tenho ninguém que me apoie, mas você tem que ser o seu maior incentivador.